Olá, meu nome é Maurílio Baravelli, estudante de administração do Polo da Unicesumar, aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná. A empresa que eu escolhi para fazer o estágio é a Itaipu Binacional, maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. A área foi a área de recursos humanos, responsável por toda a movimentação e remuneração dos empregados. É nela que é feito o processo de admissão, o processo de demissão, as movimentações dos empregados entre as unidades organizacionais e toda a gestão dos dados dos empregados, os dados cadastrais. É nela também que é gerido a folha de pagamento, é gerido a carreira dos empregados, assim como as férias e a frequência. É nela também que fica lotado o empregado que é nomeado o preposto da empresa, que representa a Itaipu na Justiça do Trabalho, defendendo os interesses da empresa nos processos trabalhistas. E foi nesse item que foi identificada uma oportunidade de melhoria. Porque o que acontece? Sempre que chega uma demanda trabalhista, o preposto precisa encaminhar a demanda para a área gestora, para que a área gestora forneça todas as informações referente àquele empregado ou ex-empregado de uma empresa contratada. Então, nós precisamos das informações do contrato que foi estabelecido com a empresa desse reclamante, precisamos dos documentos pessoais do empregado, né, que foram utilizados para fazer a admissão dele na empresa, os pagamentos feitos, os demonstrativos de cartão ponto quando é necessário, quando o contrato exige, a fiscalização, se teve alguma notificação para a empresa, se teve alguma penalidade, todas as comprovações de que a empresa contratada fez os devidos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas e toda e qualquer informação que sirva de subsídio para defender a empresa nessa demanda trabalhista. Ocorre que nem sempre essa documentação é encaminhada da forma adequada, seja em formato de documento, seja no tempo hábil ou seja documentação completa. E isso pode prejudicar a empresa na defesa desse processo. Então, o que nós precisamos entender para apresentar essa proposta? Alguns conceitos. O que é um arquivo? O que é um documento? Quem são as pessoas envolvidas nesse processo? Né? E qual a importância disso para a empresa? O arquivo é o local onde se mantém os documentos e é importante que sempre que demandado que esses documentos sejam fornecidos, que eles sejam fornecidos de uma forma ágil e eficiente. O arquivo, uma das principais definições dele é que ele serve de prova, ele é uma prova. Né? O documento, ele é todo um instrumento que serve para você fundamentar uma obrigação ou um dever de nós, cidadãos. A lei que trata das licitações, a Lei 8666 de 93, que versa sobre as licitações, sobre o dever dos gestores de contrato, dos fiscais de contrato, ela não precisa ser seguida na Itaipu pela característica da Itaipu, que não é uma empresa pública, seja de administração direta ou indireta. Então, para que a Itaipu também tivesse um instrumento normatizando todas essas questões em referente à licitação, a Itaipu criou uma norma interna, que é a NGL, Norma Geral de Licitações. E nela tem toda a definição de como acontece essa contratação, o que deve ser respeitado, quais são os limites, quem são as pessoas envolvidas. E nela nós temos as principais figuras aqui, que é a figura do gestor, que é aquela pessoa, um empregado de Itaipu, nomeado formalmente pelo diretor da área gestora daquele contrato, ou por alguém que o diretor delegue para fazer isso, que vai ter a obrigação de acompanhar toda a parte documental deste contrato, né? De acompanhar se a documentação que a empresa está apresentando está correta, se as movimentações estão corretas, se os termos do contrato está sendo cumprido. A outra figura importante é a figura do fiscal. Essa pessoa já é uma pessoa técnica
que tenha o conhecimento naquele tema objeto do contrato. Então ele vai fazer a fiscalização do objeto do contrato, se ele está sendo executado da maneira correta, como tem que ser. E vai, sendo necessário, fornecer subsídios para que o gestor do contrato tome alguma ação, seja de penalização ou seja de contato com a empresa contratada, para que ela preste os esclarecimentos necessários, a documentação necessária. Outro fator muito importante, e é um fator novo, é em relação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi criada em 2018, que está entrando em vigor agora em 2020, neste mês de setembro. Ela vai trazer algo muito importante nesse processo, que é uma proteção em relação aos dados que estão sendo manuseados. Então, uma alteração que vai ter que ter nesse procedimento é com o consentimento, né? Os empregados das contratadas, os empregados da Itaipu, de uma forma em geral, vão ter que consentir com a utilização desses dados, certo? Então, qual foi a proposta para resolver o problema que foi identificado? Que essa documentação haja um procedimento padrão para todas as áreas, para que todos os gestores de contrato façam o arquivamento dessa documentação de uma maneira adequada, de uma maneira uniforme na empresa, padrão, para que quando isso precisa ser recuperado para o processo trabalhista, que é o objetivo dessa proposta, mas também isso pode ser utilizado para comprovações para uma auditoria, para uma fiscalização do Ministério Público, né? Por diversos meios e diversas entidades podem demandar esses documentos. Mas a nossa proposta aqui é especificamente em relação às demandas trabalhistas. Então, essa documentação padronizada, arquivada de maneira correta, com uma nomenclatura padrão, né, que todo documento ele seja nomeado de forma a refletir o seu conteúdo. Então, que os demonstrativos de pagamento tenham a nomenclatura correta, identificando qual é a empresa, identificando qual é o empregado e até mesmo o ano e o mês de referência. Assim para cartão ponto, assim para os tributos de FGTS e INSS, para outras fiscalizações, para documentos, por exemplo, de vale alimentação, de vale transporte, de seguro de vida, enfim, a documentação é muito vasta. Então, esse padrão é importantíssimo para a recuperação e para a utilização desses documentos e para que eles tenham efetividade na comprovação de que a fiscalização aconteceu, de que o contrato seguiu à risca o que estava determinado e que a Itaipu, enquanto tomadora dos serviços, fez o seu papel de fiscalização, acompanhou de maneira correta. Isso vai facilitar a recuperação dessas informações, o uso, esses documentos também, para que sejam apresentados à Justiça do Trabalho, eles têm um padrão de formatação, né? Eles precisam ser arquivos em PDF, eles têm uma limitação de tamanho, cada arquivo único ele tem um limite de tamanho para ser apresentado. Então a proposta é padronizar tudo isso, definir todas essas nomenclaturas para os diversos documentos existentes e os prazos de apresentação, de recebimento da necessidade junto ao gestor e o tempo que ele tem para fazer a devolução e esse padrão de arquivos.